reis de Israel. Então, durante todo esse trimestre, nós estivemos estudando sobre os reis de Israel. Nós queremos fazer dar uma palavra de esclarecimento, um esclarecimento histórico, como Israel chegou ao período de reis. E como tudo que nós estudamos sobre os reis de Israel, o que isso tem a ver conosco hoje. A gente fica pensando assim, para que a gente está estudando história de Israel, reis de Israel, o que fez, deixou de fazer, o que isso tem a ver com a gente hoje? Tudo. Tudo. Então nós vamos ver o seguinte. A palavra de Deus, a Bíblia inicia no livro de Gênesis. Antes da gente entrar propriamente na lição, eu quero fazer uma abordagem inicial. A palavra de Deus, a Bíblia, ela tem início com a formação do mundo, a criação de Adão, da humanidade, e depois de Adão a gente tem o pecado, depois do pecado nós temos Noé, depois de Noé nós temos a reconstrução da humanidade, até que chega a Torre de Babel, e da Torre de Babel nós temos a dispersão do povo, tá? A humanidade se dispersa. Com a dispersão são formadas várias nações, o homem se espalha sobre a face da terra, formando várias nações. Deus vem e vai reorganizar o seu povo sobre a terra. Ele vê um homem chamado Abraão, e em Abraão ele resolve reorganizar o seu povo sobre a terra e chama Abraão para uma promessa. Então, em Abraão, Deus inicia o período dos patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó e José. São o período patriarcal da história do homem sobre a terra. Os patriarcas. Durante esse período, os homens são comandados por esses homens levantados por Deus. Uma geração de linhagem patriarcal, onde o pai passa para o filho. E então ali Deus conduz esse povo, homens tementes a Deus, homens voltados, com o coração voltado para Deus. Então Deus conduz o seu povo até a terra prometida. Depois dos patriarcas, em José, quando José está no Egito, acaba ali o período patriarcal. E o povo de Israel, por causa da sua desobediência, ele é tomado pela nação do Egito, e pelo Egito ele é escravizado. E aí o povo de Israel passa ali 400 anos sob escravidão, por causa da desobediência. Novamente Deus volta a separar esse povo. E aí nós temos o período dos juízes de Israel. Deus levanta os juízes. Primeiro Deus levanta Moisés, que é o libertador. Moisés é o primeiro juiz. Moisés foi sacerdote, foi juiz, sobre o povo de Israel. Então Deus usa Moisés para tirar o povo do Egito, levar para a terra prometida, na qual ele não entra, mas Josué, que é o seu sucessor, introduz o povo na terra prometida. Josué já é o segundo juiz, sacerdote do povo de Israel. Então começa ali o período de juízes. Tudo sob a orientação e comando de Deus. E a gente vê novamente o povo desobedecendo a Deus, passando as mesmas experiências. Desobediência, Deus chama atenção, o povo desobedece, aí Deus dá uma experiência, entra na linha e vai seguindo sempre a mesma história. Então, no período de juízes, nós temos Otiniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Abimeleque, Tola, Jair, Jefté, Ibsã, Elon, Abdon, Sansão, Eli e Samuel. Nós estamos no período dos juízes. E quem levantou esses juízes foi o Senhor Deus. Os juízes, irmãos, eles reinavam sobre Israel como um todo. Não havia divisão na nação.
Eles reinavam sobre a nação, e a nação, quando tinha que confrontar seus inimigos, a nação confrontava em conjunto, porque o juiz que estava sobre direção de Deus, reinando sobre a nação e dando a sua palavra sobre a nação, o povo ouvia a orientação desse juiz, então o povo era comandado pelo juiz. E nós sabemos também que tem os juízes que foram profetas também, né? O profeta Eli foi juiz, foram juízes e profetas ao mesmo tempo, alguns deles, tá? Quando chega em Samuel, Samuel é o último juiz de Israel e é um profeta de Deus em Israel. E nós conhecemos a história de Samuel, dos juízes. Creio que os que mais se destacam, que a gente tem um conhecimento, inclusive a gente precisa estudar a história dos juízes, o que mais se destacam são Gideão, Sansão, Samuel, a gente tem alguma noção de Jefté, de Débora. Nós precisamos estudar juízes também para entender a história do povo durante esse período. Mas o último é Samuel, e a gente conhece Samuel, a gente sabe da história de Samuel, como Samuel era um homem de Deus. Mas mesmo sendo um homem de Deus, o povo vai e roga a Samuel que seja levantado um rei. Vamos ver lá em 1 Samuel, capítulo 8, do verso 4 ao 7. 1 Samuel, capítulo 8, do versículo 4 ao versículo 7. Olha o que o Senhor Deus diz. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: Eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Ou seja, não estava no plano de Deus dar rei a Israel. Sabe por que Israel queria um rei? Porque todas as nações pagãs tinham rei. Então eles achavam que se tivesse um rei ia ser melhor para eles também. Já não estavam satisfeitos com os juízes de Israel. Não estava no plano de Deus dar um rei para Israel. Então aí Deus nos ensinando aqui como uma nação sofre quando ela não busca a direção de Deus para o seu reinado, para quem está no governo da nação. Deus não tinha plano de reis para Israel, mas Israel clamou. O Senhor vira para Samuel e fala: Olha, Samuel, eles não estão rejeitando a você, eles têm rejeitado a mim, porque não querem que eu reine sobre eles. E aí Deus vai dar rei para Israel. A gente sabe que o primeiro rei instituído foi Saul, né? Rei Saul, e a gente sabe algumas coisas do que aconteceu. Saul reinou sobre Israel, não era um rei segundo o coração de Deus, mas Deus permitiu que Saul reinasse. Então nós viemos com o período dos reis. Todo o estudo da nossa revista foi sobre o período dos reis. E nós vimos o que aconteceu com Israel por causa dos reis. Nós vimos o que Israel sofreu por ser governado por reis, onde o propósito do Senhor não era que Israel fosse governado por reis. O período dos reis dura cerca de 400 anos, ele vai de 960 a 560 antes de Cristo, cerca de 400 anos, quer dizer, Israel tinha saído de 400 anos de cativeiro do Egito. Entra durante 400 anos sob o domínio de reis. É muito tempo, né, gente? É muito tempo para muito sofrimento. Esse foi o estudo do nosso trimestre. Agora nós vamos para a nossa revista. Hoje nós estamos encerrando o estudo do livro dos reis, falando sobre o cativeiro de Judá. O autor começa colocando assim: todo ser humano se torna cativo de suas escolhas.
e das consequências delas. Todos nós somos cativos das nossas escolhas e das consequências delas. A palavra de Deus nos adverte: tudo aquilo que o homem semear, isso também colherá. Deus perdoa os nossos pecados, perdoa. Deus nos cura, Deus nos liberta, mas as consequências dos pecados virão. A consequência de todas as nossas escolhas na nossa vida sempre virão, irmãos. Às vezes quando a gente está chegando, a maioria dos irmãos aqui, a gente está chegando na idade madura. Quando a idade madura começa a chegar e a gente começa a olhar para trás da nossa vida, e a gente começa até a olhar atrás da vida dos nossos queridos, nossos familiares, os nossos amigos, e nós olhamos o que cada um plantou e nós vemos a colheita. E a colheita vem, ela sempre vem. E aí nós conseguimos entender por que Deus nos dá uma direção em toda a sua palavra. E o Senhor diz que Ele quer que nós vivamos com abundância. Ele quer que a gente tenha uma vida de abundância, de alegria, mas que a gente ande dentro daquilo que Ele estabeleceu para nós. Ele fala que a sua vontade, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Quando nós andamos na obediência do Senhor, quando nós ouvimos aquilo que o apóstolo Paulo: vivo não mais eu, mas Cristo vivo em mim, a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus. Quando nós resolvemos obedecer a palavra de Deus e seguimos aquilo que Jesus nos diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, deixa de fazer a sua vontade, faça a minha vontade. Não faça a sua, faz a minha, porque a minha, ela é boa, perfeita e agradável. Quando nós escolhemos fazer a vontade de Deus, você pode ter certeza que as nossas consequências na vida serão boas. Mas quando nós escolhemos viver uma vida conforme o nosso desejo, o desejo do nosso coração, pode ter certeza, nós vamos colher as consequências do desejo do nosso coração. E o peso é grande. Por isso Jesus também diz que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Jesus não nos enganou dizendo que nós não teríamos aflições. Vocês vão ter aflições, mas se vocês andarem comigo na obediência, se vocês forem meus discípulos e obedecerem o que eu falo, o jugo vai ser leve, o fardo vai ser suave. Vai ter dificuldade? Vai. Mas vocês vão conseguir atravessar a vida com alegria. E por isso a palavra diz: a alegria do Senhor é que é a nossa força. A gente toma paulada a vida inteira, irmãos. A vida inteira. Mas com Jesus, com a alegria do Senhor, a gente consegue atravessar a jornada da vida, tendo a alegria que vem do Senhor na nossa vida. Amém? Então nós vamos começar. A leitura bíblica do texto, 2 Reis, capítulo 24, que diz o seguinte: quem tem a revista pode acompanhar na revista, quem não tem, vai acompanhar 2 Reis, capítulo 24, versículos 18, 19 e 20. Depois, 2 Reis, capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: tinha Zedequias 21 anos, Zedequias foi o último rei de Israel. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias de Líbna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoaquim. Pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante da sua face. E Zedequias se revoltou contra o rei da Babilônia. Irmãos, eu acho que
somente, nós vimos no estudo que somente o rei Josias foi um rei que fez as coisas que agradou o coração de Deus. Rei Josias. Dentro dos reis que nós estudamos. Lá atrás a gente sabe que Davi, né? Davi foi um rei segundo o coração de Deus, depois de Davi, Josias. Salomão foi muito sábio, mas ele, no final do seu reinado, ele se perdeu. Se perdeu. Não adiantou toda a sabedoria da vida dele. Quanta coisa, que legado que Salomão deixa pra gente, né? Nos provérbios de Salomão, Eclesiastes, Cantares, mas se perdeu no final da vida. Não adianta a gente andar a vida inteira com Jesus e morrer na praia. Por isso que o Senhor diz que a nossa caminhada, ela é até o fim. Aquele que chegar até o fim, ao vencedor. Todas as promessas de Deus para nós é ao vencedor, porque caminhar com o Senhor é para o fiel, é para aquele que está andando sobre a terra, sabendo que nós estamos aqui de passagem e que nós temos um destino, que é voltar ao lar celestial para juntos estarmos com o nosso Senhor. Então não importa aquilo que nós vamos passar sobre a terra, nós estamos olhando para o Senhor e é para Ele que nós estamos caminhando. Não adianta você andar a vida inteira dentro da igreja, chega no final, você sai fora do caminho de Deus. Você se enganou a vida inteira. Não dá. Não dá. Aquele que está com o Senhor, ele é fiel e fiel até o fim. Então a gente viu os reis aqui, todos eles se perderam no meio do caminho, todos eles mal reinados, o povo sofreu durante esses 400 anos, por quê? Porque pediram a Deus reis, não era plano do Senhor Deus reis para Israel. 2 Reis 25, e sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. A cidade foi sitiada até ao 11º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está dentre os 2 muros, junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. O rei se foi pelo caminho da campina, vazou. Os homens de guerra, deram no pé. O rei escapuliu pelo outro lado. Quem ficou no meio da cidade? As mulheres, as crianças e os velhos, né? Porém o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó e todo o seu exército se dispersou. Aí vazou homem para todo lado. Pegaram Zedequias, né? Soldados da Babilônia pegaram Zedequias, levaram de volta, pegaram o rei, trouxeram de volta e vazou todo mundo. E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla, e procederam contra ele. Aos filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos e vazaram os olhos a Zedequias e o ataram com 2 cadeias de bronze e o levaram à Babilônia. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, a Jerusalém. E queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas dos grandes igualmente queimou. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. Ou seja, resumindo, esse tempo que Zedequias ficou resistindo a Nabucodonosor durou aproximadamente 1 ano e meio. O povo ficou sitiado dentro da cidade, o povo passando fome, já não tinha o que comer. Mais para frente a gente vai aqui
sobre Jeremias e os lamentos de Jeremias. Então a gente entende o livro de Lamentações de Jeremias. Jeremias era o profeta da época. E aí vem as lamentações de Jeremias, que é quando Jeremias vê tudo que o povo passa. Jeremias alerta o rei não ouve o seu alerta, não ouve a palavra de Deus através do seu profeta, e aí o povo sofre. O autor fala uma coisa muito importante aqui também no ponto central da lição. A justiça de Deus é aplicada àqueles que insistem em permanecer nos seus erros. Irmãos, às vezes Deus nos ensina a vida toda. Deus está tratando com a gente, está tratando, e a gente insiste no erro. Nós precisamos ter um coração moldável. E nós precisamos estar atentos a tudo que o Senhor nos ensina todos os dias. Todos os dias. Todos os dias Deus nos ensina. Ele nos ensina para que a gente mude. Para que a gente mude, para que a gente seja melhor, para que nós sejamos mais agradáveis ao seu coração, para que nós sejamos mais obedientes a Ele, para que a gente sofra menos aqui na terra, para que Ele possa nos abençoar mais. Então nós precisamos ter atenção e aprender. Eu fico atenta a tudo que Deus me ensina, eu tento prestar atenção em tudo, e eu erro todos os dias. Eu vou, Senhor, tenha misericórdia e me ensina todos os dias. Vou contar uma experiência para os irmãos aqui, que eu tive semana passada e essa semana. É uma experiência ruim para mim. Foi uma experiência vergonhosa para mim. Mas Deus ensina. Eu não tenho vergonha de contar, porque eu não sou perfeita, eu erro. Como todo mundo erra. E eu tento aprender com aquilo que Deus me ensina. No início da semana, acho que foi na segunda-feira, eu estou fazendo uma obra ali no Soteco. Eu ando de moto e ando para lá e para cá toda agitada como eu sou. E eu cheguei e fui almoçar numa padaria ali no Soteco. A padaria tem uma calçada larga e tem várias rampinhas. Tem umas 3 rampas de acesso de cadeirante, né? Aquelas rampinhas. A calçada é larga e alguns motociclistas param a moto em cima da calçada. E a gente sabe que é errado. E eu cheguei, passei com a minha motoquinha vazado, subi na rampinha devagar, né, com cautela, mas subi na rampinha, fui devagarzinho e pá, encostei minha moto lá. Nem comentei isso com o pastor, nem sabe. Encostei minha moto lá. Guardei meu capacete, peguei minha máscara, fui para entrar na padaria linda e formosa. Eis que tinha um capitão da polícia, ele era guarda municipal, não era guarda de trânsito. Ele virou para mim, me cercou na porta e ele falou assim: posso dar uma palavra para a senhora? Eu falei assim, pois não. Ele falou assim, olha, eu quero alertar a senhora que o que a senhora fez é errado. A senhora não deve subir na calçada com a sua moto. A senhora já pensou se tivesse uma criança saindo de dentro da padaria, e se a senhora por um acaso atropelar essa criança, o que vai dar para a senhora? E foi falando, me ensinando com muita educação, e eu fiquei quieta. Eu falei assim, sim senhor, o senhor tem razão, o senhor está certo, eu estou errada. Aí eu terminei, eu falei assim, o senhor me desculpa, me perdoa, eu não vou fazer mais isso porque eu estou errada. Ele, tá bom minha senhora, muito obrigada pela sua compreensão. Estou falando isso não para constranger a senhora, mas é porque a gente quer ensinar as pessoas a coisa. Eu falei assim, não, o senhor tem toda a razão, muito obrigada. Entrei dentro da padaria, roxa, né? Com muita vergonha. Entrei dentro da padaria, fui lá, almocei, ok, o homem foi embora. Quando foi sexta-feira agora, eu fui almoçar de novo na padaria. Quem está sentado do lado? O capitão. Aí eu olhei para ele, ele olhou para mim, aí eu falei assim, aí ele olhou para mim, ele não, acho que ele nem lembrou de mim, com certeza. Eu falei assim, eu tô com muita vergonha do senhor. Ele, por quê? Eu falei assim, por causa do pito que eu tomei do senhor essa semana.
Aí eu falei assim, não, eu não fiz aquilo para te envergonhar, eu fiz aquilo para te ensinar. Eu falei assim, não, eu sei, o senhor está certo. Ele falou assim, não, mas fique tranquila, não precisa você ter vergonha. Eu falei assim, mas eu estou com muita vergonha porque eu estava errada e o senhor está certo. Ele falou assim, olha, aí quando eu falei assim, não, o senhor é uma autoridade sobre a minha vida. O senhor é uma autoridade sobre a minha vida. E eu te agradeço porque o Senhor me chamou a atenção porque eu estava errada. Eu falei assim, pode ter certeza, nunca mais eu vou fazer isso. Sabe por quê, irmãos? Porque eu tinha que abaixar a cabeça para orar também pelo meu prato de comida. Como é que eu ia baixar a minha cabeça e orar pelo prato de comida? A vergonha ia ser pior ainda, né? Então eu primeiro falei com ele que eu estava com muita vergonha, nem lembrei, depois é que eu fui orar. Mas eu fiz questão de falar com ele, falei assim, olha, o senhor me perdoa, viu? O senhor estava totalmente certo, o senhor é uma autoridade sobre a minha vida, eu estava errada e eu nunca mais vou fazer isso, eu não faço mais isso. Ele falou assim, eu tenho certeza que a senhora não vai fazer. Aí tá bom, aí eu fiquei em paz, aí eu pude baixar minha cabeça e agradecer a Deus pelo meu prato de comida, porque ele ia ver que eu sirvo a Deus e a vergonha ia ser dupla. Então nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender. E precisamos lembrar sempre, irmãos, que todas as nossas atitudes vão refletir o nosso caráter cristão. As pessoas estão cansadas de ouvir do Evangelho. Elas querem ver o Evangelho na nossa vida. Elas querem ver o Evangelho na nossa vida, nas nossas atitudes. Então aqui, o autor começa falando sobre... nessa lição nós veremos Zedequias rebelando-se contra o rei da Babilônia, causando um novo cerco que durou 18 meses e finalmente resultou na queda definitiva de Jerusalém. Nabucodonosor pega e leva o quê? Leva Jerusalém cativa. O templo é todo destruído. Aquilo foi a maior dor para Israel, porque o templo de Salomão foi totalmente destruído, foi derrubado. Lá na frente a gente vai ver Esdras e Neemias para a reconstrução do templo, mas o povo vai cativo para a Babilônia, né? As advertências dos profetas, os profetas do Antigo Testamento foram unânimes e incansáveis em denunciar as injustiças e as terríveis transgressões do povo e dos líderes da nação. Os profetas viviam avisando. O que o Senhor diz que nós somos hoje? O que o Senhor nos fez? Depois que Jesus veio, nós somos o que? Geração eleita, sacerdócio santo, nação santa, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido de Deus. Deus vai usar a nossa boca uns com os outros como profetas de Deus para alertar, mas hoje está muito difícil, como era difícil aqui. Jeremias, porque ele foi alertar o rei Zedequias, Zedequias mandou prender Jeremias, os profetas apanhavam, eles eram pendurados de cabeça para baixo, eles eram presos, eles sofriam. Por quê? Porque falavam aquilo que Deus queria ensinar. E quantas vezes hoje Deus usa alguém como boca de Deus na sua vida, na nossa vida, e nós rejeitamos o ensinamento que vem de Deus? Quantas vezes Deus usa uns aos outros? Porque hoje nós somos um sacerdócio real, nós somos profetas de Deus uns com os outros. É lógico que nem tudo é. Você tem que ter discernimento de Deus, sabedoria de Deus para discernir a voz que vem para o ensino na sua vida. Mas Deus usou aquele guarda como um profeta na minha vida. Ele usou o guarda para me ensinar. Então a gente tem que ter discernimento. Às vezes Deus vai usar a mula para te ensinar, como um profeta de Deus, a mula. Não estou dizendo a mula literal, né, irmãos? Mas Deus às vezes vai usar uma pessoa que você não dá valor. Às vezes uma pessoa embriagada no meio da rua, às vezes uma pessoa necessitada. Deus vai usar a boca dela para te advertir, para te ensinar. E se a gente desprezar, né? Então a gente tem que ter cuidado para ouvir aquilo que Deus está nos ensinando. O povo de Israel rejeitou a palavra dos profetas o tempo todo. O povo rejeitava, os reis rejeitaram. E aí o que aconteceu? Foi o povo cativo para a Babilônia.
Motivos que levaram Judá ao cativeiro. O cativeiro aconteceu especialmente por causa da obstinada desobediência da liderança judaica. Vários outros profetas, além de Jeremias, foram usados nessa época. Miqueias, teve vários profetas paralelos a Jeremias. Jeremias era o principal que confrontou o rei Zedequias. Além da idolatria, pecados abomináveis foram cometidos contra Deus. Derramaram sangue inocente, cometeram todo tipo de corrupção e injustiça social, não observaram o descanso sabático e ainda mataram muitos dos seus profetas. Foi uma coisa terrível. Irmãos, a gente não tem noção. Foi terrível. Terrível. Quando o povo estava cativo dentro de Jerusalém, e Nabucodonosor estava sitiando a cidade durante 1 ano e meio, o povo passou tanta fome, e nas lamentações Jeremias conta, as mães cozinhavam seus filhos para comer, de fome. Foram coisas terríveis que aconteceram por causa da desobediência. E Deus continua nos falando hoje, irmãos, Deus requer de nós uma vida correta, uma vida de santidade. Sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Anda na minha presença e ser perfeito, em obediência. Nós temos sido levados hoje por aquilo que o mundo diz que é prazer, que é o correto. Faz isso, o tal do nada a ver, está levando um monte de gente para o inferno, nada a ver. Lá no inferno vai estar cheio de gente, nada a ver. Irmãos, nós precisamos estar atentos. A gente às vezes está dormindo com muita coisa. Vamos prestar atenção naquilo que Deus está nos ensinando, naquilo que Deus está nos falando. Não dá para andar com o Senhor, um pé lá, outro cá, não dá para ser meio termo. O morno Deus vai vomitar. A gente tem que ter uma postura, a gente tem que ter definição na nossa vida cristã. Não dá. Ninguém vai servir a dois senhores. Ou vai agradar um ou vai desagradar o outro. Para andar com o Senhor, nós temos que andar com o Senhor de maneira correta. Muito bem, agora eu quero passar um vídeo. Vou pedir o Filipinho para botar o primeiro vídeo. Irmãos, foi ontem, né? Ontem foi sábado? Anteontem, sexta-feira. O Brasil teve a perda dessa cantora, essa menina nova. Muito triste, muito triste. Eu quero colocar para vocês um vídeo agora. Eu cheguei a mandar para alguns irmãos um vídeo da pastora Sara Shiva. Quem não conhece? Quem já ouviu falar da Sara Shiva? A maioria conhece a Sara Shiva. A Sara Shiva, ela é filha da Baby Consuelo e do Pepeu Gomes. A Baby Consuelo se converteu há muitos anos. A Baby continua pregando com cabelo roxo, com cabelo laranja. Deus não está nem aí para o cabelo dela. Deus está aí para o que tem dentro dela. E a Baby é uma mulher de Deus. Eu já participei de uma ministração da Baby Consuelo. Ela é uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. A Sara Shiva e a Nana, a Zambelê não, que quem lembra do SNZ, né? A Sara Shiva e a Nana são duas pastoras. E são mulheres de Deus. Do jeito delas, elas têm muito jeito da Baby, a Sara tem as manias dela lá, mas são mulheres de Deus. Então a Sara, há um mês atrás, a Sara deu uma palavra profética. Deus usou a Sara. Eu quero que vocês ouçam o vídeo. Pode passar, Felipe.